Olá, boa tarde, seja bem-vindo e bem-vinda ao ICL Notícias Especial, que recomeça agora com o encerramento da primeira sessão do terceiro dia de julgamento de Jair Bolsonaro e mais 7 réus acusados por tentativa de golpe de Estado. O julgamento recomeça às 3h30 da tarde. Daqui a pouquinho a gente tem a participação ao vivo da nossa equipe, que está lá no STF e acompanha em loco o julgamento e toda a movimentação na frente da Suprema Corte. Muito boa tarde, Rodrigo Viana, seja muito bem-vindo à nossa transmissão, a esse dia histórico e especial. Tivemos aí mais de 5 horas no voto do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, Roberta, boa tarde, o Chico Pinheiro que está aqui com a gente, boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Um voto em que, em muitos momentos, o ministro Alexandre de Moraes, relator, que acaba de pedir a condenação dos 5, um voto em que, em muitos momentos, Alexandre de Moraes usou da possibilidade de ênfase e deu a conotação histórica que esse momento necessitava. Eu vou citar aqui um momento em que ele usa a seguinte frase, né, ao narrar tudo o que aconteceu no Brasil, e ele retoma de julho de 21 até o 8 de janeiro. Ele diz o seguinte, o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 21 anos, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro não sabe perder a eleição e não sabe o que é um princípio democrático republicano, a alternância de poder. Ele disse mais, tivemos 20 anos de ditadura, tortura, pessoas sumiram, eram mortas. Não é possível banalizar essa tentativa de retorno a uma ditadura. E houve outro momento muito forte, Roberto e Chico, só para abrir aqui os trabalhos, em que ele narra quando aquela minuta golpista foi impressa dentro do palácio e levada para o Jair Bolsonaro. Mais de uma vez. Mais de uma vez. E aí o ministro diz o seguinte, isso não foi impresso numa gruta, numa sala escondida de terroristas, mas dentro do Palácio do Planalto. Acabou de cair o meu ponto de tanta emoção que eu estou aqui também de falar sobre esse momento histórico. Mas isso foi impresso dentro do Palácio do Planalto e ele faz a relação entre essas ações dos golpistas e as ações terroristas, lembrando, por exemplo, a tentativa de explodir uma bomba no aeroporto. Foi muito importante tudo isso, Roberta, porque deu a dimensão histórica e não permite banalizar o que aconteceu no Brasil, uma tentativa violenta de implantar uma nova ditadura. O voto do ministro Alexandre de Moraes foi um voto jurídico, pela condenação jurídica, mas também uma retomada da história do Brasil, de acerto de contas com a história do Brasil. CP, já vou passar para você. Antes, deixa eu chamar o Guga Noblar para a gente ver que tem uma movimentação ali em frente ao STF. Oi, Guga. Pois é, acabou de sair o Vilardi, o advogado Vilardi foi embora, não quis falar, mas o Paulo Bueno, que também é advogado Bolsonaro, está aqui falando, vamos ouvir. No fim do dia a gente fala, não vou falar agora. Tá certo. Obrigado, doutor. Não vai falar nada, Paulo. O que achou Não, hoje não, se você quiser a gente fala outras coisas. Outras coisas, outros assuntos, esse não te interessa mais? Não é isso, a gente fala no fim do dia. Deixa terminar a votação do dia, a gente fala sobre o dia inteiro, tá bom? E uma novidade de situação intestinal ainda. Por enquanto ninguém quer falar. O Vilardi passou aqui, olha, o Rogério Corrêa saindo e a Jandira Fegali também. Vamos tentar falar com eles. Tô sem terno, galera. Tá muito quente aqui fora. Só tem um lugar aqui para se abrigar do calor e não cabe todo mundo. Então eu tive que tirar meu terno. Olha ali, os 3, Rogério Corrêa e Ivan Valente. Só dá uma palhinha aqui, vai. O que vocês acharam, por enquanto, aí do julgamento? Perfeito, 100%. E aí, Rogério? Bom, aonde é? Aqui? chegou pra você, game over pro Bolsonaro. Game over pro Bolsonaro, né? O Alexandre de Moraes quer condenar todo mundo. E não vai ter diminuição da pena, né? Pode ter visto, não. Olha lá, peraí, eles vão fazer uma coletiva aqui. Vamos ficar aqui na frente, vamos tentar ouvir um pouquinho. Vamos esperar. Tudo bom, gente? Boa? Esse púlpito ficou bem no Deixa sol. só né? o pessoal começar. Esse lugar ficou bem no sol aqui. Vamos aqui fazer uma... Pronto. Aqui acho que dá, né? Foi justo, o Alexandre de Moraes, ele não quer diminuir a pena de ninguém e enquadrou todo mundo. O que vocês acharam? Era o esperado? Era o esperado. Ele colocou, inclusive, os crimes reincidentes, né? Ele colocou crimes reincidentes, não apenas já fazendo uma defesa do que será o debate. Achei muito bom. Mas vamos centralizar? Como é que é? Aqui. Vamos lá, Jandira. Jandira, nossa... Primeiro eu acho que o voto do ministro Alexandre de Moraes, que durou 5 horas e 10 minutos,
Foi um voto absolutamente contundente, denso, didático e fez um roteiro que ele foi colocando os fatos e incluindo os réus nas suas responsabilidades no processo. Ele conseguiu dizer que não foi um dia, mas foi um processo. Começou em junho de 21 para depois terminar em 8 de janeiro. E é importante dizer que dentro dessa análise do ministro Alexandre de Moraes, ele consegue também separar claramente o que é a tentativa de golpe com a tentativa da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Porque essa é uma polêmica que existe hoje no Supremo com um dos ministros. Então, é um voto que responde à expectativa, que defende a democracia brasileira e que historicamente responde pela primeira vez uma tentativa de golpe de Estado, punindo e condenando não só o ex-presidente da República por essa razão, mas 4 militares de alta patente. Isso não é pouca coisa. Muita gente morreu para a gente chegar até aqui. Eu acho que esse julgamento ele tem um peso histórico decisivo, fundamental para a democracia brasileira. Eu acho que tem o voto do ministro Alexandre de Moraes, além dele ter sido consistente, robusto, interligando pontos, ponto a ponto, concatenado com 13 pontos e detalhado de tal forma que é irrepreensível. Isso significa que nós combatemos duas coisas que ficaram impunes na República esse tempo todo. A punição de militares, ou seja, o fim da tutela militar nesse país, porque eles vão condenar mais de 25 militares e generais de 4 estrelas e almirantes. Isso nunca aconteceu na República. Segundo, um ex-presidente da República foi o comandante supremo, tanto que ele foi condenado por mais um crime do que os outros, que é chefe da ORCRIM, da organização criminosa. E com isso, eu acho que a gente fecha um ciclo de impunidade. A anistia de 79 não puniu os torturadores que o Bolsonaro defendeu a vida toda, inclusive o seu símbolo maior, brilhante Ustra. Só dizer o seguinte, antes que vocês perguntem, que eu sei que a pergunta virá, sobre a anistia da Câmara, né? Esse debate da anistia. Sinceramente, eu acho que a nossa expectativa é que o presidente da Câmara tenha o tamanho da sua responsabilidade hoje, dizer o seguinte: não votar anistia não é estar com a esquerda ou com o governo. Ali, votar ou não votar anistia é estar com a democracia ou estar contra ela. Isso não é um problema de governo e oposição, é um problema da democracia brasileira e é nisso que a gente está apostando. E se quiserem votar e se passar, não se sustenta porque é inconstitucional, não cabe anistia e não cabe indulto. Nem através do Senado, nem se sustenta no Supremo Tribunal Federal. É mais fácil confiar no Alcolumbre ou no Hugo Mota com relação à anistia? Eu acho que é mais fácil confiar no povo brasileiro. Eu acho que não quer anistia e eles vão acabar tendo que ceder. Mas deixa eu apenas fazer uma constatação. Estar aqui o Ivan Valente, a Jandira e eu, ele também algo que tem um símbolo. São 3 combatentes do regime militar, que sofremos no combate ao regime militar, e isso tem tudo a ver. Acho que o voto hoje é um game over para Bolsonaro e para o golpismo. Mas não significa o fim da extrema-direita e, portanto, é preciso que esse combate ele permaneça. Esta luta que eles fazem hoje para anistiar o golpismo é muito perigosa, porque ela significaria apontar para frente no sentido de um regime autoritário que foi tentado e hoje esmiuçado no voto de Alexandre de Moraes. O que seria? Esse golpismo continua, essa ideia do golpe continuado é permanente, seja na invasão das mesas da Câmara e do Senado, seja no projeto que eles colocam de anistia ampla, geral e restrita, que, aliás, no projeto deles, anistia até milícias que podem ter sido formadas, poderão vir a ser formadas. E para o futuro também. E para o futuro. Então, portanto, é uma luta permanente, essa luta pela democracia, e ela agora é muito atual. Então é preciso que a população brasileira esteja atenta a isso e que não permita nem que Hugo Mota, que aliás prometeu para a bancada do PT que não teria processo de anistia em votação, e também Davi Alcolumbre, que dá bons sinais de que não colocará anistia para ser nitidamente inconstitucional. Mas é uma luta popular que continua. Eu queria colocar uma última coisa.
O que está acontecendo é que houve a semana passada um desvio de prioridade e de objetividade. O fato histórico é o julgamento que está sendo feito aqui no Supremo Tribunal Federal e que vai condenar por golpe de Estado, entende? Abolição violenta do Estado de Direito, dano ao patrimônio, todos aqueles 6 pontos, e vai criar uma outra realidade. A anistia só significa que o bolsonarismo não voltou para o bueiro ainda, mas nós vamos empurrar eles para o bueiro e a democracia vai vencer. É só ouvir todos os argumentos, não tem narrativa, enganos, mentiras, entende? E eu quero afirmar mais, alguns bolsonaristas deviam entender. Goebbels, entende? Que falava que 1000 vezes repetido uma mentira, ela vira verdade. Ele morreu num bunker a 50 metros de profundidade, com cianeto, entende? E envenenando a família toda, 6 filhos e a mulher. Então, não tem caminho fora da verdade, do debate, do diálogo, da democracia, da troca de ideias. E é isso que está sendo feito aqui hoje. Então, golpistas não vencerão no Brasil. A expectativa da sociedade é sem anistia e é isso que a gente vai trabalhar por ela. Isso aí, a festa começa com o voto do Alexandre de Moraes, mas não terminou ainda. Ainda o pessoal pode ficar atento, vamos assistir o voto do Dino à tarde, né? E preparar aí para essa grande festança da democracia. O povo brasileiro vai estar nas ruas para isso, festejar a democracia, é o que a gente quer. Sem anistia. Sem anistia. Sem anistia. Convida, hein? Me convida pra festa, hein, Rogério? Eu quero estar na festa, hein, Jandira? Eita, cadê? Goga. É isso. CP, deixa eu dar boa tarde a você. Ainda não falamos. Agora é interessante a gente ouvir, né, o deputado federal Ivan Valente, que foi preso e torturado pela ditadura, dizer que o julgamento encerra um ciclo de impunidade. Uma ferida aberta, certo? Vamos falar de ferida aberta. Eu acho que hoje o ministro Alexandre de Moraes demonstrou 2 talentos. Além do grande jurista que ele hoje demonstrou ser um grande jornalista. Eu que fui professor de jornalismo, isso que ele fez é uma reportagem, uma longa, uma extensa reportagem que mostrou tudo e ilustrou com imagens, né, com fotos e com imagens que reavivou nas nossas cabeças o que a gente viveu no Brasil. Sem dúvida. E é muito importante que a gente se lembre o que foi aquilo, para que não fique normal, para que não seja normalizado. Não é. Então, a primeira coisa que eu achei fantástico é o trabalho de repórter dele. E repórter, olha, isento. Acusam dele ter posição a priori, tem nada. Isento. O ministro Alexandre fez um grande trabalho de juiz da Suprema Corte e de jornalista. E de historiador, eu diria também, Chico. Historiador. Porque nós jornalistas e historiadores, a gente tem uma proximidade muito grande, né? Uhum. A outra coisa é que ele hoje fez um trabalho também de médico legista. Verdade. Sabe? É aquele que abre as entranhas do monstro chamado golpe e expõe para a nação. Olha aqui, não são as entranhas fétidas e pútridas que Bolsonaro exibe quando está se sentindo ameaçado. E já botou até nas redes sociais a barriga aberta. São entranhas mais danadas para o país. São as entranhas do golpe. E é preciso que, uma vez que o legista mostre isso ao país, que isso não se repita. Então eu dou um salto aqui, só para alimentar depois a nossa discussão. Quer dizer, as bactérias, os vírus, os organismos que infestam a democracia e que a fazem apodrecer, essas bactérias continuam. Uma delas está governando o estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes é um tirano. Está dizendo que não vale o que decide a justiça. E preste atenção, ele é capitão do Exército. Ele é capitão do Exército, como Bolsonaro. E Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tem uma tropa de 95 mil homens. 95 mil homens. É maior a Polícia Militar de São Paulo. É maior do que a Marinha, é maior do que a Aeronáutica e só é menor do que o Exército, que tem um pouco mais do que o dobro disso. Quer dizer, é um sujeito disposto, pelo que a gente vê, que ele diz que não houve crime nenhum e que o ministro Alexandre de Moraes é um tirano,
Quer dizer, é um cara que está disposto a, se necessário, né, mostra disposição para repetir o gesto do seu chefe. É preciso que a gente fique atento e que entre esse cara, esse governador de São Paulo, no radar dos democratas, do Ministério Público Federal, não há saída, Roberta e Rodrigo. Ou você é democrata ou você não é. Não tem meio termo, não é nem esquerda e direita. Ou é democrata ou você é golpista. É sobre isso, Chico. Vamos voltar para o STF com o Guga Noblar? Coitado do Guga. Guga, a gente acompanhou aqui o voto do ministro Alexandre de Moraes, está ouvindo agora, né? O Guga Noblar nos ouve. A gente destacava aqui que ele fez um trabalho jurídico, fez um trabalho, o Chico Pinheiro falou, né? Um trabalho quase que de jornalista, retomando o que foram esses fatos, né? E um médico legista, expondo as entranhas desse monstro do golpismo, né? O que você pode dizer pra gente, Guga, você que acompanhou aí esse momento de perto? A gente viu por aqui, mas você testemunhou aí ao lado do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a gente vai trazer, né, Roberta, momentos importantes do voto do ministro Alexandre de Moraes, que só para quem chegou agora, né, condenou Jair, pediu a condenação, ou votou pela condenação dos 5 crimes e mais por ser líder da organização criminosa. Aliás, Guga, o ministro Alexandre de Moraes falou 10, 20, 30 vezes, Jair Messias Bolsonaro, líder da organização criminosa. Com você, Guga. Pois é, eu tentei contar no finalzinho quantas vezes ele citou Jair Bolsonaro como líder de uma organização criminosa. Eu acho que deu muito mais que 30 se pegar toda a leitura do voto do Alexandre de Moraes. O tempo inteiro ele fez essa marcação, um líder de uma organização criminosa, Jair Bolsonaro. Todo o tempo dando o nome do Jair como o líder desse grupo que tentou um golpe de Estado. E é importante a maneira como foi colocado esse voto, né? Toda a ordem cronológica do golpe recontada, remontada pelo juiz Alexandre de Moraes, porque a intenção de se exibir um julgamento desse pela televisão é também que as pessoas entendam, é também passar de uma maneira didática o que aconteceu para que as pessoas possam passar limpo e entender de fato o que foi essa tentativa de golpe, explicar para as pessoas que estão em casa o que aconteceu. Até tem um momento que ele fala, parece que as pessoas, como tem o dia a dia muito corrido, tem que trabalhar, tem que viver, eles esquecem, ele até tem uma hora que ele fala dessa maneira, né, o Alexandre de Moraes, eles esquecem, parece que eles esquecem o que aconteceu. Então ele remonta de maneira muito didática, com toda a sua forma cronológica de 2021 até agora, todos os atos que foram praticados por esse grupo criminoso, essa organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro, como ele tanto repetiu. E, como falou agora há pouco o Rogério Correia, do PT, a gente ouviu ele agorinha, é game over. Esse voto é game over para o Bolsonaro e para o bolsonarismo. Não vai ter aquela saída para tentar diminuir a pena, que é unir o crime de tentativa de golpe de Estado com a abolição violenta do golpe de Estado democrático de direito com golpe de Estado. O Alexandre de Moraes está claramente no intuito de colocar o Bolsonaro atrás das grades e com uma pena alta, né? Talvez a mais alta possível. Já tem gente aqui apostando que vai chegar perto mesmo dos 40 anos de idade de condenação. Então, Alexandre de Moraes fez o papel dele e até mais, né? Eu acho que ele ainda foi mais rigoroso do que muita gente imaginava. Tá certo. Guga Noblar, obrigada, viu? Daqui a pouquinho a gente vai entrar com Heloísa Vilela aí do Supremo. Tá, lembrando que você tem prioridade aqui na nossa transmissão. Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Maravilha. Maravilhoso. Tá bom, até logo, e acho que agora, daqui a pouco retoma, né? 3h30 eles retomam o julgamento e eu estou aqui para quem chegar, a gente conseguir, enfim, uma entrevista com quem chegar aqui. Perfeito. Vou recapitulando alguns trechos, tá? Porque logo no início do julgamento, Moraes lembrou que todas as preliminares já tinham sido rejeitadas por unanimidade no recebimento da denúncia e que não houve nenhum novo fato que justificasse a revisão da posição da Corte. Em seguida, Moraes iniciou a leitura do seu voto, enumerando os crimes pelos quais cada um dos réus é acusado pela PGR, o que ele acabou confirmando no seu voto que a gente acabou de ver. Vamos ver.
Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo da vítima e deterioração de patrimônio tombado, observadas as regras do artigo 29, concurso de agentes, e o artigo 69, concurso material de delitos. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e também imputação específica de liderar a organização criminosa. Rodrigo, aí estão os crimes, né? Sim. Os 5 crimes anunciados pelo ministro relator logo no início da sessão, e ele acabou confirmando. Ou seja, ao final do seu voto, adicionando o líder de organização criminosa ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim. Já estava ali também uma dica do que seria esse voto do ministro relator, né? Não, estava ali uma dica. Não aliviou para ninguém. Não aliviou, a gente já vai chamar a Heloísa Vilela, só bem rapidinho, talvez até repassando para a Elô, Chico, se você me permite, a seguinte indagação. A gente viu em 2 momentos o ministro Fux, já sinalizando que tem um tensionamento ali no bastidor. Quando o Alexandre de Moraes abre o voto dele com as preliminares, que a Roberta acabou de citar, as preliminares são aquelas questões que não são propriamente o mérito, mas, olha, veja bem, houve direito de defesa, não houve, etc, etc. Ele afastou todas essas preliminares. O Fux já levantou a mão rápido. Olha, eu quero avisar que eu vou divergir e vou apresentar uma outra questão em relação às preliminares. Voltarei a este ponto. E lá para frente, teve um momento em que o ministro Flávio Dino fez uma brevíssima parte no voto do Alexandre de Moraes e o Fux se incomodou e levantou e falou, olha, nós combinamos lá atrás que não haveria partes e eu já aviso que o meu voto não aceitarei a partes do meu voto, Chico. Ele está mostrando que está tenso. Você veja, primeiro, ele intervém. Depois ele diz, nós combinamos que não haveria intervenção. E ele já tinha feito. O ministro acha um caminho, toma o rumo e segue. E aí toma a lapada do Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, e fala, bom, pode ficar tranquilo, porque eu não vou te fazer pergunta. A parte nenhuma. Mas acho que indica, eu vou passar para... Roberta, você quer passar para a Elô, né? Quero chamar a Heloísa Vilela, que já está a postos ali, estava dentro da sala e tem as informações quentíssimas, e principalmente aquilo que a gente não viu, o que não foi transmitido no sinal da TV Justiça. Aquilo que só você viu, diria. Conta, Elô, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Olha só, eu acho que essa questão aí que o Fux levantou, a primeira coisa que ele vai divergir é a respeito desse caso estar sendo julgado na primeira turma e não no pleno, não com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma questão que ele já levantou anteriormente, no começo do processo, e voltará a ela. Não sei se ele vai acrescentar mais alguma coisa. Então a gente vai ter que esperar para ver. Mas essa eu tenho certeza. E pelo que foi dito, havia sim um combinado, um acordo para que ele não seja interrompido. E o Alexandre de Moraes até disse para ele, não se preocupe não, a parte foi feita na minha intervenção, na sua não haverá, né? Então parece que o Fux não quer que ninguém lhe interrompa, porque ele sabe que ele vai discordar do restante da turma. Talvez ele não queira sofrer nenhum tipo de constrangimento. Agora, esse voto do Alexandre de Moraes teve tanta coisa interessante para a gente destacar, e tem uma que eu não sei se passou despercebida de vocês, mas que eu anotei aqui. Eu estou acompanhando esse processo o tempo todo, nunca tinha ouvido isso. O Alexandre de Moraes disse em determinado momento que as pessoas que já foram julgadas até hoje pelo 8 de janeiro ou que fizeram acordo com a Justiça relataram que diante dos quartéis havia palestras para que elas aprendessem como invadir as sedes dos 3 poderes para forçar uma atuação do Exército, que é justamente o que a gente ouve o tempo todo, que eles queriam provocar caos para forçar uma entrada das Forças Armadas nessa situação. E aí ter uma GLO, como a gente lembra, o presidente Lula foi advertido rapidamente no dia 8 de janeiro para não decretar uma GLO, que era justamente o que os golpistas queriam. Mas essa história de que tinha palestra a respeito disso na frente das Forças Armadas, dos comandos militares, nunca tinha ouvido. Para mim foi a primeira vez. Vai lá, Chico. Olha, tinha várias interferências ali. Eu quero lembrar um dos líderes, né, que está sendo poupado, até porque está doente, um dos líderes desse golpismo do meio militar,
é o ex-comandante Vilas Boas. Sim. E a esposa dele estava presente naquele acampamento lá em Brasília o tempo todo. Quer dizer, havia ali um monte de... Tinha palestras, Elô, e havia um monte de militar de alta patente preparado para isso. Para qualquer momento ser decretado a GLO e eles entrarem em ação respaldando, né, os desvairados que foram para a Praça dos Três Poderes. Aqueles foi lembrado também hoje, né? Aquele momento da bomba no aeroporto, que poderia ter matado centenas de pessoas, seria, uma vez explodida aquela bomba e as mortes acontecendo, e seria quase obrigatório, né? Não, tem que decretar a GLO. E eu lembro que esse momento da bomba ainda era Bolsonaro o presidente. Não deu certo, graças a Deus que não deu certo. Né? E foi descrito hoje pelo Alexandre de Moraes como um atentado terrorista. Que se tivesse sido levado a cabo, claro, ia matar centenas de pessoas. Agora, o Alexandre de Moraes, ele teve, assim, vários momentos marcantes de defesa da democracia. Ele foi, assim, ponto por ponto nessa trama golpista e, em vez de falar de cada réu, ele contou a história toda e foi incriminando cada um dos réus no curso da história. Eu achei que a maneira como ele apresentou esse caso foi altamente instigante. Você não conseguia parar de prestar atenção. Ele conseguia... não acho nem que é cirúrgico, eu acho que ele soube muito bem contar uma história completa, do começo ao fim, com começo, meio e fim, e foi colocando os personagens no meio do caminho, sem evitar de mandar recados para o presente, porque ele mandou recado para o Tarcísio de Freitas, para a fala que ele fez esse fim de semana lá na Avenida Paulista. Ele deixou muito claro que isso é uma repetição, o discurso do 7 de setembro. Ele diz que repetiu muito, ele fala recentemente uma frase semelhante foi dita para tentar uma nova interferência internacional no nosso poder judiciário. Não ficou a menor dúvida a respeito de quem ele estava falando, né, gente? Não ficou. Elô, eu achei também que foi um roteiro perfeito, a maneira como você descreveu, né? Muitas vezes os juízes, na hora de dar os votos, fazem réu por réu, né? E aí acabam fragmentando uma história que a maior importância dela é ser vista no todo, para que não fique esta fragmentação. A tentativa das defesas era fragmentar e dizer, veja bem, o Bolsonaro nem estava no Brasil no 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes, inclusive, enfrentou, né, de maneira total essa questão, citou um chefe da quadrilha, aliás, ele cita a máfia, Elô. Ele fala assim, o capo da máfia manda matar, ele não precisa estar lá ao lado do soldado da máfia que vai executar. Então ele comparou, o Alexandre de Moraes comparou o Jair Bolsonaro a um chefe mafioso que se ausenta da cena do crime ou do desfecho de um crime continuado que começou em 21 e termina no 8 de janeiro, ele se ausenta de maneira proposital, disse o Alexandre de Moraes. O que de melhor podia fazer um líder da quadrilha do que se afastar para fingir que não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo, mas que ele havia fomentado, e aí ele contou desde o começo, em 5 horas, né? A Roberta contou aqui, 5 horas de voto. 6 horas. Quase 6 horas. E aí vem o governador de São Paulo, que tem uma tropa de mais de 90 mil homens, é uma ameaça, dizer que o ministro do Supremo é um tirano. Ora, governador, tirano, Tarcísio de Freitas, é o seu ídolo, Jair Bolsonaro. Este é um tirano. E é um tirano perigoso. E há outros aí que você tem que ficar de olho. Eu queria aproveitar. Caras. Vai lá, Elô. Diga, Elô. Eu queria aproveitar esse gancho do Rodrigo ter falado da máfia, né? O soldado da máfia vai lá cometer o crime e o capo se ausenta para não ser culpado. Ele também fez uma referência ao crime organizado. Ele repetiu uma frase do diretor da ABIN, não sei se foi se ele estava falando do Ramagem ou se ele estava falando do Anderson Torres, agora eu me fiquei na dúvida, mas que mandou dizer para o Bolsonaro o seguinte, a credibilidade das urnas já se esvaiu. E aí ele diz, isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro delinquente do PCC. Isso é uma mensagem, é o Ramagem, isso é do diretor da ABIN
para o presidente da República. O Moraes, ele também repetiu várias frases. Quando ele tinha uma frase que ele achava que as pessoas têm que prestar muita atenção, que é uma acusação muito séria, ele repetia. Foi uma maneira que ele usou para frisar, para destacar, para dar relevo a coisas muito sérias que aconteceram entre 2021 e 8 de janeiro. Então, ele foi usando esse método. Agora, achei didático, claro e muito instigante a toda a descrição. Foi longo? Foi longo. A gente parou de prestar atenção? Eu não parei, não sei vocês. Não deu para piscar, Elô. De fato, não deu para piscar, não. 5 horas, hein? A gente ligado sem parar. Quase 6 horas de votação. Roberto, a gente comentava aqui, que nem hoje cedo fui ouvindo, tomando café, nem na hora do banho, né? A gente deixou o celular ali em cima da pia do banheiro para conseguir ouvir pelo ICL a transmissão do voto do Alexandre de Moraes, Roberto. Agora, Elô, o fato é que nenhum réu foi aliviado, né? Pela votação do ministro Alexandre de Moraes. Foi exatamente aquilo que a gente pensava que iria acontecer, ou pelo menos pelas dicas que ele já tinha dado, né? Exatamente. Eu acho que teve dois advogados que saíram daqui do Supremo Tribunal na semana passada achando que tinham alguma chance, que são os advogados do Paulo Sérgio, que foi ministro da Defesa, e o advogado-general Augusto Heleno. E o Alexandre de Moraes botou o Heleno hoje totalmente no centro dos acontecimentos, como um idealizador, um organizador, o cara que dava as dicas. E olha, digo mais para vocês, hoje estava aqui o deputado Ivan Valente, e eu fui conversar com ele porque o Ivan Valente, a pessoa dele, personifica a nossa luta pela manutenção da democracia, porque ele foi preso em 1977, quando o Frota queria dar aquele golpe dentro do golpe, porque não queria a abertura, a distensão. E quem trabalhava com ele era o Heleno. Então a gente tinha hoje aqui no banco dos réus, ele não estava presente, não teve coragem de vir, mas o advogado do Heleno estava aqui, e assistindo esse julgamento, o Ivan Valente, que quer ver justiça e quer ver a manutenção da democracia. E o Paulo Sérgio, ele foi, em 2 momentos, o Alexandre de Moraes citou 2 testemunhas, uma delas foi o Mauro Cid, outra foi, acho que foi o Batista Júnior, que diziam que o Paulo Sérgio estava incomodado com aquela história de tentativa de golpe. Porém, ele convidou os comandantes militares e apresentou a documentação, a tal minuta do golpe. Então, ele não se afastou como ele poderia. Então, ele e os ministros, os comandantes militares, foram todos substituídos justamente para construir o golpe. E, na hora H, o Paulo Sérgio, em vez de se afastar, como o Freire Gomes e o Batista Júnior fizeram, não. Ele continuou fazendo parte do que o ministro Alexandre de Moraes repetiu tantas vezes, aparentemente com muito gosto, a organização criminosa comandada por Jair Messias Bolsonaro. E o advogado dele, do Paulo César, é que veio com aquela história, né, se não me engano. Não, o general Paulo César estava até tentando demover o presidente. Demover de quê? Perguntou a ministra Carmen Lúcia. Quer dizer, eu não tenho nada a ver com esse bicho, golpe, né? Mas o bicho estava lá, né? O bicho. Todos confirmam que havia golpe. O advogado de Bolsonaro, o Vilardi, fala não, que houve tentativa de golpe, não há dúvida, só com o meu cliente, não tem nada. Estava. Estava fora. A Elô lembrou que o voto do Alexandre de Moraes colocou o Augusto Heleno de volta no centro da articulação golpista. O seu querido diário. Com 2 coisas. O querido diário, a agendinha que ele anotava tudo, e depois, Elô, na descrição minuciosa que o Alexandre de Moraes retoma daquela reunião que foi gravada dentro do Palácio, e ele cita a frase do Alexandre, do general Heleno, dizendo: se tiver que dar soco na mesa, se tiver que virar a mesa, tem que ser antes das eleições. E o Alexandre de Moraes fala: o que é isso? Isso aqui é golpe. Não tem outra explicação. E ele narra isso e narra uma frase do general Paulo Sérgio também na mesma reunião, dizendo: nós estamos na linha de contato com o inimigo. O inimigo era a justiça eleitoral. Então, o general Paulo Sérgio, o advogado dele trabalhou, tentou livrar, mas o Alexandre de Moraes colocou de volta os 2, o Paulo Sérgio e o Heleno, dentro do contexto golpista. Foi isso, né? Para mim foi muito convincente a maneira como o Alexandre de Moraes retoma isso. Exatamente isso.
super clara, super convincente e mais, essa reunião a qual você se referiu, onde o Heleno fala tudo isso, ele já tinha sido advertido pelo Bolsonaro para parar de falar, que eles conversariam depois na sala deles. A mesma coisa, o mesmo comportamento que ele teve aqui no julgamento, quando o advogado dele o advertiu. General, eu quero respostas sim ou não. E o general não se aguenta e sai falando mais do que deve e atrapalha a sua própria defesa, como a gente viu aqui. E hoje o Alexandre de Moraes rememorou essa cena ontológica. Agora, eu acho que a melhor parte a respeito do... Ele fala do brilho dos olhos do Heleno, quando começa a falar de golpe, né? E eu acho que a parte mais curiosa a respeito do Heleno foi quando ele chamou o material do Heleno de meu querido diário. Como quem diz, você vai tentar me convencer que você estava escrevendo uma coisinha para você mesmo ler e que não era toda uma descrição da maneira de atuar, não era a sua orientação para difundir informações falsas a respeito das urnas eletrônicas, a respeito da lisura, da inviolabilidade das urnas. Faça-me um favor, ninguém aqui é criança, né? Pois é. E olha, na sessão de hoje, em resposta às defesas que voltaram a pedir a anulação da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que tinha argumentado, né, que o militar depôs várias vezes e apresentou versões contraditórias. Bom, o ministro Alexandre de Moraes fez um alerta sobre isso. Vamos ver. Dizer que os 8 primeiros depoimentos foram 8 delações contraditórias. Ou beira total desconhecimento dos autos, não leram os autos, ou beira litigância de má-fé. Porque basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação, essa estratégia pode ser mais correta ou menos correta, mas por uma estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu fracioná-lo em 8 depoimentos, porque eram 8 fatos diversos. Quero aqui recordar, para aqueles que leram efetivamente os autos, que uns falavam sobre joias, e vários sobre joias, porque eram momentos diversos das joias, outros falavam sobre vacinação, sobre falsificação de vacina, outros falavam sobre tentativa de golpe, ou seja, são 8 depoimentos que poderiam tranquilamente estar num único mega depoimento, com capítulos, mas são 8 depoimentos sobre fatos diversos. Interessante quando ele fala, né, para os advogados, para aqueles que leram de fato o documento, né, Lô? Também um recado claro e direto aqui, né? Exatamente, e eu acho que é interessante isso daí, me soou como ponto para o Mauro Cid, né? Porque ele em nenhum momento desqualificou a delação premiada do Mauro Cid, defendeu ela ter sido feita em etapas, né? Mesmo a gente sabendo que o Mauro Cid teve que voltar para explicar coisas que ele andou dizendo por aí, ou que foi acusado de ter andado dizendo por aí, que estava sendo forçado, coagido, se é verdade, se não é, ele teve que voltar para se explicar. Mas o Alexandre de Moraes defendeu integralmente a delação premiada, o que me parece que pode ser uma chance para o Mauro Cid manter o acordo que foi feito e ter a redução toda de pena que a ele foi prometida. Mas isso, essa parte das sentenças, né, vai ficar para depois. A gente vai ver mais adiante. Primeiro a gente vai ouvir todo o voto dos ministros. E vem aí o ministro Flávio Dino, que também é bastante eloquente e pode ser um voto muito, muito interessante. Interessante, né? Porque desde o princípio do julgamento eles tentaram, e me parece, queria até ouvir vocês, que para eles é crucial, né, anular essa delação. Como se as provas provenientes dessa delação pudessem ser anuladas. Certo, Rodrigo? Sim, sim. Não, mas aí a estratégia, principalmente do Braga Neto, é desqualificar, se possível, anular a delação, e o Alexandre de Moraes já deu sinal, não vai anular. O que eles podem é considerar, na hora de fazer a dosimetria da pena do Mauro Cid, considerar que ele não cooperou tanto assim, cooperou pela metade, daí reduzir
o benefício que ele teria, né? Então, isso sim. Agora, a defesa do Braga Neto estava tentando anular totalmente, principalmente pelo fato da coisa do dinheiro, né? O Mauro Cid falar da caixa de dinheiro. Mas até poderia, teoricamente, anular a delação do Mauro Cid. Porque a peça de acusação da PGR, do procurador Gonê, ela não é uma peça que reproduz o que disse Mauro Cid. Aliás, hoje falou-se pouquíssimo, né, da delação. São provas colhidas fora Mauro Cid e orientadas por Mauro Cid, mas são provas. E não tem ninguém, sabe? Não tem ninguém do PT, da esquerda, não tem ninguém fazendo denúncias e apresentando provas, não. São eles mesmos, com seus queridos diários, seus computadores, eles é que entregam tudo. Eles é que põem a bandeira dos Estados Unidos na vida paulista, depois ficam desorientados. Quer dizer, além de tudo, são pessoas desprovidas do mínimo de inteligência, né, Elô? Sei que você agora eu acho também, Chico, que assim, acho que o Rodrigo tem razão quando ele menciona o Braga Neto, porque eu acho que se você eliminar a delação do Mauro Cid, a única pessoa que se favorece um pouco é o Braga Neto, porque o depoimento dele a respeito do dinheiro entregue na caixa de vinho é muito importante para falar do financiamento dos atos. Porém, não é assim, imprescindível? Não é. Tem outros. Hoje o ministro Alexandre de Moraes mostrou toda a conversa a respeito da preparação desses atos, a conversa sobre dinheiro, são mensagens de WhatsApp, das quais o Braga Neto participa, tem o documento que foi encontrado na gaveta do assessor dele, no PL, na sede do PL. Então, tem outros indícios, outras provas? Tem. Seria bom manter essa a respeito da entrega do dinheiro? Seria bem melhor para a acusação manter essa delação, né? Mas vamos ver o que os outros ministros vão dizer. O Moraes fez uma defesa, me pareceu bastante firme, da delação premiada do Mauro Cid. Pois é, Elô. Seguimos aqui no intervalo, né? Vou lembrar a nossa audiência que às 3h30 volta a segunda sessão desse terceiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus acusados por tentativa de golpe de Estado. Elô, vai almoçar, que daqui a pouquinho retoma a sessão. Rapidinho. Mas volte a qualquer minuto, você tem prioridade aí. Né? Vai almoçar com o advogado do Heleno. Almoça com ele, Elô, que ele entende desse negócio aí. Não vai sobrar nada pra Elô. Não vai sobrar nada, é verdade. Sozinho, não é bom negócio. Não vai dar tempo pra ele. Tá joia. Valeu. Até mais tarde, pessoal. Valeu, Elô. Olha só, vamos trazer uns trechos importantes aqui, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes explicou qual o foco do julgamento e ressaltou que não há nenhuma dúvida de que houve, de fato, a tentativa de golpe. Isso logo no começo do dia. Vamos ver. Na verdade, esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, se houve ou não tentativa de abolição ao Estado de Direito. O que discute é a autoria, se os réus participaram, porque não há nenhuma dúvida nessas todas condenações e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa e que gerou dano ao patrimônio público. Roberto, aí a gente mostrou um trecho ainda na parte inicial do voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele começou afastando as questões preliminares apresentadas pelas defesas, não concedeu nenhuma das preliminares pedidas pelas defesas, depois descreveu a organização criminosa, depois disse que a materialidade dos fatos já estava comprovada pelos outros julgamentos, inclusive lá daqueles que invadiram a sede dos 3 poderes, e a partir daí ele entra na parte mais interessante do voto, que ele chamou de sequência de atos executórios. O que significa isso, traduzindo num palavreado um pouco mais simples? Ele fatiou. Ele fatiou, exatamente. Na verdade, ele mostra que é uma sequência que começa lá em meados de 21 e termina no 8 de janeiro, mas não é o golpe não é o golpe de 8 de janeiro, é um golpe que ele se dá ao longo do tempo. E aí ele descreve 13 momentos em que essa organização criminosa agiu para executar ou para tentar chegar a um golpe. E enfatizou várias vezes. A Juliana já está preparada aqui, eu vou encerrar rapidinho. A Juliana Dalpivo vai entrar.
enfatizou várias vezes que tentativa de golpe já configura crime. Tudo bem, não chegou a haver o golpe, mas o crime houve. Porque para você caracterizar o crime, basta tentar, é o que está na lei. É o 359L e M, né? E M, exatamente. E, no caso aí, o M. Exatamente. E aí ele também deixou claro que são as duas figuras, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e tentativa de golpe, que são duas coisas diferentes. Ele explicou várias vezes ao longo ali do voto dele, talvez a gente retome em algum momento isso tudo. Mas a Juliana está preparada para entrar com a gente ao vivo, ela que esteve lá dentro também acompanhando a sessão inteira, não é isso, Roberta? Com a Ju, porque, olha, eles insistem em dizer, né, Ju, que tentativa não é fato consumado, portanto, não teve golpe. Boa tarde. Boa tarde, queridos Hobbs. Boa tarde, Rodrigo. Acho que a gente está com o Chico também no estúdio, né? Sim, aqui de olho em você. E boa tarde para a nossa comunidade, que hoje está em peso aqui, né? Muita gente acompanhando esse julgamento que é histórico. Também, agora entrando aqui na conversa que vocês estavam, o ministro Alexandre de Moraes fez um voto para além de um processo criminal, mas um voto que vai entrar para a história do Brasil. E ele, acho que, se preparou muito para esse momento, ao longo de toda essa investigação, muito atento, inclusive no burburinho ali, né, na antessala do julgamento, alguns dos advogados dos réus falaram isso comigo, assim, reservadamente, ali em off, como o ministro estava indo detalhe por detalhe, mensagem por mensagem, documento por documento, data por data, para mostrar cronologicamente como tudo isso começa em 2021. Do ponto de vista criminal, né, Rodrigo, Hobbs, Chico, do ponto de vista criminal, a PGR botou lá uma data em função da live em julho de 2021 e o ministro aponta 13 atos executórios. E essa é uma maneira dele demonstrar um enredo em que ele coloca os réus em cada momento, em cada ato, em cada ação que leva até a tentativa de golpe. E como vocês bem estavam falando aqui, para o que é previsto em lei, basta tentar, não precisava consumar o golpe, ainda bem, senão a gente não estava nem aqui conversando sobre isso, vendo esse julgamento, não sei nem onde é que a gente ia estar, mas só a tentativa já é o suficiente e o ministro foi construindo o voto com esses 13 atos a demonstrar como existe um cronograma e as ações foram crescendo e ganhando cada vez mais força e mais envolvidos. E também com um papel mais importante em cada um desses momentos, conforme as pessoas são acionadas, né? Então, em 21 é para descredibilizar as urnas. Aí esse discurso vai crescendo, você vai usando as milícias digitais para crescer esse descrédito nas urnas, para ter o argumento para começar a fazer outras ações, como a live dos embaixadores, a reunião interministerial, convocar os ministros. Se não tiver virada de mesa agora, então, né, antes da eleição, então não vai dar. Aquele tanto de ofensa aos ministros, acusação aos ministros de que eles estavam recebendo dinheiro para favorecer o Lula. Então ele vai construindo, até que ele chega naquele momento crucial ali dos fatos, que é pós-eleição, quando começa a ter que colocar o plano em prática, né? Então, a reunião na casa do Braga Neto, a convocação dos kids pretos, o plano Punhal Verde e Amarelo, que é escrito, desenhado pelo general Mário Fernandes, que era o número 2 do general Ramos na Secretaria-Geral da Presidência, mas que estava na tal da reunião interministerial, onde eles discutiram tudo isso em julho de 2022. E depois a impressão de 3 cópias desse documento. E aí as reuniões com os comandantes militares e como, assim, eu já vinha falando aqui há muito tempo, de um modo geral a gente vinha debatendo a importância dos depoimentos dos comandantes militares. O Moraes, ao fazer esse enredo todo, ele vai posicionando os réus ao longo
dos fatos, mas ele sem os depoimentos, sobretudo do brigadeiro Batista Júnior, para colocar o Bolsonaro como líder da organização criminosa seria muito mais difícil. Então, o ministro cita longamente o depoimento do brigadeiro Batista Júnior. Grande parte da acusação do Jair Bolsonaro se deve ao depoimento do brigadeiro. Agora, Rodrigo, Chico, Hobbs e até para quem está ouvindo a gente aqui, o ministro, para além do que ele colocou no voto que tinha sido trazido das provas da PGR, o ministro fez questão de ressaltar dados históricos, né, que não estavam relacionados a esse momento crítico da tentativa de golpe, mas, por exemplo, lembrou do momento em que os 3 comandantes militares renunciaram em março de 2021, citou o general Fernando, que era o então comandante do Exército naquela época, falou sobre como o Bolsonaro envergonhou as Forças Armadas. Me pareceu um recado às Forças Armadas nesse sentido de dizer a gente está punindo, são os golpistas e não as Forças Armadas como um todo. Então, ele foi muito, muito detalhista e preciso. Tem um ponto que eu escutei aqui entre sair lá da sala de julgamento e ali no almoço, conversar com alguns assessores dos ministros, que é o fato de que ele não falou muito sobre o Braga Neto e as provas contra o Braga Neto. E pareceu ter centrado muito ali, sobretudo no início, ele falou muito do general Heleno, que era alguém que não se falava tanto. Inclusive, até falei aqui que existia um burburinho no Supremo sobre a possibilidade de amenizar a pena, ou, enfim, talvez por algum acaso, muito acaso, até absolver o Heleno. Havia essa conversa nas últimas semanas ali, nessa preparação para o voto. E o que eu soube mais recentemente, inclusive agora, né, essa última hora, foi que o voto do ministro Alexandre de Moraes foi tão assertivo, mas tão duro em todos os aspectos, né, e detalhista em cada uma das provas que é mencionado, que é muito difícil agora de imaginar um cenário em que o ministro Zanin, o ministro Dino, ou mesmo a ministra Carmen, vão entrar em grandes discordâncias com o ministro Alexandre de Moraes em função do general Heleno e também em função do general Paulo Sérgio, que na semana passada o advogado falou com todas as letras, né, que ele ficou tentando demover de quê? Demover da tentativa de um golpe, da tentativa de medidas de exceção, mas foi muito tarde, né, o momento em que foi ali, alegações finais, a última fala, porque a ministra Carmen Lúcia perguntou. A sensação que eu tenho, assim, pelo que eu ouvi agora, nessas conversas que eu tive com esses assessores dos ministros, não só do ministro Moraes, né, dos demais ali, almocei perto de uns 3 ou 4, é de que os ministros devem acompanhar quase que integralmente o voto do ministro Alexandre de Moraes. É isso aí. A questão do ministro Heleno, o general Heleno, você chama atenção para ela, isso é muito importante, é porque o Heleno é o cara que teve desde o começo com o Bolsonaro, arquitetando coisas. Ele é que disse, o ladrão não sobe a rampa, lembra que ele falou na porta do carro, né? Ele é que naquela reunião quis falar até mais do que devia, o Bolsonaro falou, peraí, general, depois nós vamos conversar sós ali, né? Sim. E agora, olha, começou a questão do julgamento, vamos ouvir e tal. O único cara que você não viu das caras foi o Heleno. Heleno sumiu do circuito, pegou o seu querido diário, entrou para dentro de casa, fechou a porta e não dava palpite. Só deu palpite errado no seu depoimento, porque o advogado não queria que ele falasse, ele falou mais do que a boca. Era sim ou não, né, Chico? Mas ele achou. E depois ia dizer, não, ele já não tinha importância. Né? O advogado dele não falou isso? Você não lembra, Ju? Falou, tentou dizer que o Centrão na defesa, Chico, apresentou até uma matéria mostrando que depois que o Centrão entrou no governo, ele já não tinha importância. Ele já não tinha tanta importância, porque não é verdade. Esse cara é golpista desde sempre. Esse cara foi oficial de gabinete do general troglodita, gorila, Silvio Frota, que tentou dar golpe, veja bem, no general Geisel, para impedir uma possível abertura democrática. Ele trabalhava já com o Silvio Frota, né? Ele está lá
na história das tropas brasileiras no Haiti, que um dia história será contada, mas há relatórios de graves violações de direitos humanos cometidas por tropas e militares brasileiros no Haiti. Ele que estava chefiando lá. Sob o comando dele. Sob o comando dele. E onde militava quem? Tarcísio, que era capitão dele. Quer dizer, tá tudo aí. Se puxar uma pena, sabe? Vem a penca, vem a galinhada toda junto. Agora, Chico... E vai voltar a cena do crime. Que fez, é só isso que fez o ministro Alexandre de Moraes, foi recolocar o general Heleno na cena do crime. Não sai, não. Não foge com o seu diário, não. Aparece aqui. Diga lá. Aparece aqui. Não, eu ia só dizer, a Juliana narrou como é que o voto do Alexandre de Moraes tratou das Forças Armadas. Houve um momento também, ele faz uma deferência às Forças Armadas, já quase no final do voto, que ele diz assim, para orgulho dos brasileiros, dos 3 comandantes, 2 se negaram a embarcar no golpe. É o momento em que ele está também sentando a lenha no Almir Garnier para justificar a condenação, né, do Almir Garnier. Mas ele faz esse gesto, olha, nós não estamos aqui julgando as Forças Armadas, nós estamos julgando maus militares. É claro que a gente sabe que na história do Brasil é muito mais do que isso. Né? As Forças Armadas foram golpistas em muitos momentos. E as Forças Armadas podem tomar esse julgamento como uma aula, entendeu? Uma aula de como não ser golpista. Porque, de certa maneira, tiveram envolvidos, né? De certa maneira, toleravam ali aquela bagunça nos quartéis, davam palestra, como foi denunciado. Então, há vários momentos ali estranhos das Forças Armadas. Então, não dá para escapar completamente da história. Juliana. Rodrigo, Chico, eu queria acrescentar uma coisa sobre o Heleno e o Almir Garnier. No começo, lembra quando ele mostrou a agenda e ele começou a apontar as anotações golpistas, falou que o general Heleno deu a ideia de usar a AGU para fazer algum tipo de contestação às decisões judiciais, como se pudesse usar a AGU para não cumprir alguma ordem judicial. Em algum momento ali falava sobre procurar o Almir Garnier. E o ministro ressalta isso. Notem que está escrito aqui procurar Almir Garnier. Esse foi, para mim, foi o primeiro momento em que ele demonstrou, porque isso foi logo no início do voto, que ele pretendia, né, colocar todos os réus na mesma situação. Porque quem estava numa situação talvez menos desconfortável era o Heleno, mas ele usou até o Heleno para apontar a situação do Almirante Garnier. Eu quero contar um pouquinho para vocês, porque já vai voltar a sessão, a gente tem... Daqui 9 minutos. 9 minutos e eles estão assim, precisos, né? Era para ter voltado às 4, o ministro Dino caçou meia hora do nosso almoço aqui. Mas... o que eu apurei sobre, eu falei um pouquinho rápido antes, mas vou contar com mais detalhes agora. O ministro Dino vai ser freestyle, entendeu? Ele tomou nota ao longo, enfim, desde a denúncia, né? Desde março, ele vem tomando notas, fazendo apontamentos, mas o ministro Dino não escreveu o voto como o ministro Alexandre de Moraes e como é a praxe, de certa maneira, dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Escrever o voto para ler depois. Mas está preparado, ouvi ali, né, conversei com algumas pessoas da equipe dele, promete um grande discurso, muito atento, também técnico e jurídico, mas o Dino vai na improvisação. O Dino não escreveu todos os detalhes do voto dele como o ministro Alexandre de Moraes. E o que eu também sei é que tem votos que não estão fechados. Então, por exemplo, não sei o da ministra Carmen, mas apurei que o voto do ministro Zanin ainda está sendo escrito. Opa! Até para pensar direitinho como dosar e tratar cada um dos réus de maneira equilibrada. Acho que é importante a gente trazer esse bastidor, tá, gente? Eu trago ele anonimamente, porque é isso, as pessoas também não podem... né, aparecer falando sobre isso, mas é importante trazer isso para vocês entenderem como esse julgamento está sendo difícil, mas técnico também. Não está com cartas marcadas e sentenças prontas e já está todo mundo condenado. Tem situações em aberto e em discussão. E um dos votos, por exemplo, né, que é o do presidente da turma, que é o do ministro Zanin, é um dos votos que está em aberto. E o do ministro Dino vai ser no improviso, embora a gente já imagine mais ou menos por onde ele vai. E outro bastidor que eu descobri agora também, almoço aqui no restaurante do Supremo está rendendo, tá, Chico? Que bom.
Outra coisa que eu descobri é o que aconteceu. Lembra quando o Fux falou? Lembra que a gente combinou ali na sala que ninguém ia se interromper, pedir uma parte? Parece que foi um combinado para evitar aquelas cenas que a gente viu tanto no Mensalão, né, dos debates, do bate-boca entre os ministros. Então, assim, quem tinha expectativa do ministro Fux pedir vista, adiar o julgamento, não acabar essa semana, olha, aqui é sempre difícil cravar tudo, dizer que nada vai acontecer, mas essa possibilidade é cada vez mais remota. Perfeito. Agora, o ministro se preveniu para divergência, né? Ele vai divergir, como já demonstrou logo no início do voto dele, e já indicou que deve divergir de outras coisas, mas ele não quer ficar batendo boca com os colegas em função do que ele vai falar, do que ele vai apontar, e eu acho que ele vai questionar sim, a existência de provas para condenar, sobretudo a cúpula. Ou seja, Jair Bolsonaro por liderar uma organização criminosa e o Braga Neto também em função de que, assim, a parte mais grave das acusações contra o Braga Neto vem da delação do Cid, né, que é a entrega do dinheiro na tal da caixa de vinho, que é feita para financiar o plano golpista. Não é só isso, a gente muito bem sabe, já explicou aqui para todo mundo que acompanha. O Braga Neto está envolvido nesse cenário muito antes disso, então reunião golpista na casa do Braga Neto, e até foi posicionado lá que era para tirar uma foto, e aí perguntaram, né, ao longo do mas essa foto foi juntada aos autos? Não foi juntada aos autos. Então, a reunião na casa do Braga Neto e as idas do Braga Neto ao Palácio e os documentos que foram encontrados no gabinete dele, né, na mesa do assessor dele, na mesa do Pellegrino. As próprias falas do Braga Neto, isso, né? Junto com a colaboração do Cid. Exatamente, Robson. Aquela fala, Roberta, espere mais um pouquinho Então que vem tem coisa muito boa elemento por aí. contra o Braga Neto também. Agora, só uma coisa, viu, Juliana? O Fux, o ministro Fux, tá preocupado com esse negócio que ninguém deve fazer a parte, porque ele está morrendo de medo de alguém aparteá-lo. Porque a missão dele de desmontar, né, desmontar essa condenação, porque ele já deu vários sinais. Ele recebeu uma missão. E a missão dele é receber uma missão. A missão dele é ser contra a posição do ministro Alexandre, a missão dele é dizer que não houve tentativa de golpe, sei lá o que ele vai inventar. Mas ele tem o trabalho mais difícil, que ele tem que montar uma narrativa, e se alguém interromper, ele perde o fio da meada. Deve ser por isso, né? Ele não segura nem o topete. Pois é, eu quero agradecer a nossa audiência, vou fazer uma licença aqui, Ju. Deixa eu só agradecer a nossa audiência, a gente está com uma audiência altíssima acompanhando aí o julgamento nos canais do ICL. Vou aproveitar e pedir para você se inscrever, para você ativar o sininho para receber a notificação da nossa programação, né? São vários programas na casa, tem o Desperta logo de manhã, com o Panúzio, tem ICL Notícias primeira edição, segunda edição, Em Detalhes, Rolê ICL, ou seja, a gente tem uma programação que ocupa aí todo dia. Tem o ICL Urgente e tem o programa do Chico Pinheiro também. Tem o CP Entrevista. Então, assim, vou pedir para você ativar o sininho e continuar ligado, plugado aí na nossa programação, para você que está chegando aqui pela primeira vez hoje. Pois é, porque você pode se inscrever na plataforma do ICL, mas tem algo que você pode fazer já imediatamente enquanto está nos assistindo, que é se inscrever no canal mesmo, né? Para aumentar a base tanto do canal Eduardo Moreira quanto do canal ICL, que é super importante, Roberta. Isso. @ICL, @ICL Notícias. Esses são os nossos canais. Deixa a Ju completar ali, porque ela estava falando, se não me engano, do ministro Fux. Vou precisar subir, já estou recebendo um monte de informação aqui no celular e tá chegando a hora também da volta da sessão, né? Vai lá, Ju. Mas acho que a gente vai terminar o dia com o Dino hoje e começar com o Fux amanhã. Perfeito. E com isso deixo vocês um beijo e no final do dia a gente faz o resumo dos votos desse dia, desse terceiro dia de julgamento, mas do primeiro dia da leitura dos votos dos ministros. Perfeito, Tá, obrigado Ju, por enquanto. Bom trabalho para você. E é isso, né? A sequência de votos, a gente volta com o ministro Flávio Dino, depois o ministro Luiz Fux, Carmen Lúcia e fechamos com o Cristiano Zanin. A expectativa é que a gente só ouça agora o voto do ministro Flávio Dino, né? No dia de hoje. Qual é essa expectativa? Porque eu já vi sessão do Supremo entrar à noite adentro até madrugada. Pode ser que depois do Dino, hoje, o Fux faça seu Ele voto. peça para falar hoje mesmo, você acha, Chico? Peça para falar hoje mesmo. E amanhã
você tem os outros dois, né? Amanhã não, Não, amanhã, quarta-feira. Quarta-feira pela manhã. Tem uma sessão de manhã. Assim, pelo que estava programado, daria tempo só para o voto do Dino, mas é o que o Chico falou. É um julgamento excepcional, um momento excepcional na nossa história, né? Um momento histórico. Pode ser que os ministros entendam, vamos fazer só uma rápida pausa e já vamos para o voto do Luiz Fux na sequência, que já deu vários sinais de que pode divergir desse voto substancioso e substancial aí do Alexandre de Moraes, né? Fala, então o Fux pede uma pausa, deixa eu dar meu voto amanhã para ele pensar como é que ele vai arquitetar alguma coisa que desmonte o que a gente está vendo acontecer, que é histórico. Fortíssimo. Pois é. Bom, falta um minutinho, são 3 horas e 29 minutos. A gente está esperando aí o retorno, né, da segunda sessão desse terceiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também mais 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Eu quero trazer outro trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes, quando ele reforça e ele fala mais de uma vez que Bolsonaro era sim o líder da organização criminosa. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver. Não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da BIM para o então presidente da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, e para afastar o controle judicial previsto constitucionalmente. E ainda com ofensas à lisura e integridade de ministros do Supremo. O réu Alexandre Ramagem, na mensagem a Jair Bolsonaro, diz: os 3 ministros do Supremo estão contra a segurança no pleito eleitoral, a evolução das urnas e o estabelecimento de integridade e transparência. Na parte técnica, a urna já está sem credibilidade, assim como o STF termina a mensagem. Interessante e importante esse reforço, né, Rodrigo? Além da estrutura, né, de voto do ministro Alexandre de Moraes, deixar muito clara a organização criminosa e o papel de cada uma nessa história. Não, e ele fez essas comparações. Ele comparou o Alexandre de Moraes, comparou o Jair Bolsonaro com um delinquente do PCC, comparou com o capo da máfia e, aí não comparou, afirmou que é o líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro, chefe ou líder, ele variou um pouquinho, mas falou isso dezenas de vezes. A cada vez que ele se referia ao Jair Messias Bolsonaro, chefe ou líder da organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Então, o Alexandre de Moraes deu uma dimensão para esse voto jurídica, histórica e política. E retomou aquelas falas do Bolsonaro quando subiu no caminhão de som na Paulista, em 7 de setembro de 2021, dizendo que não ia mais obedecer às regras, não ia mais obedecer ao Poder Judiciário. E falou: isso é frase do quê? Isso é frase de um golpista, de quem está querendo dar um golpe, e foi retomando vários momentos em que o Bolsonaro fez isso. E, Chico, chegou também, houve um momento importante, quando o Alexandre de Moraes descreve, porque um dos 13 atos executórios que ele descreve é a famosa reunião com os embaixadores. Que ele falou, tudo bem fazer uma reunião com os embaixadores, a questão é o que se fala. O que se fala na reunião. E aí, o Alexandre de Moraes falou: ao assistir aquilo eu pensei, é o momento mais vergonhoso, né, de uma mentalidade colonial. Só não sabia que talvez viesse se agravar agora, né? Porque agora nós temos um momento até mais vergonhoso do que aquele da reunião com os embaixadores, que é o filho do réu atuando como um agente internacional contra o Brasil, né? Em parceria, inclusive, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas ele dá essa dimensão, ele vai retomando juridicamente os atos executórios e ele insere sempre a conotação política. Porque é político. É um julgamento que tem a conotação política porque era uma tentativa de golpe de Estado para ficar com o poder, para permanecer no poder, mesmo tendo perdido a eleição. E, Chico, tem uma hora que ele dá uma alfinetada, né? Porque ele cita o fato do ex-presidente não ter ido ao STF e assistir ao julgamento. Ele até fala, inclusive, Jair Bolsonaro, que não está aqui. Eu perdi essa, Roberto. Teve esse momento? Foi de manhã. É isso, eu ia ter muito soluço, não ia aguentar, não. Mas é importante observar não só o que está acontecendo agora, eu não tenho dúvida que sairão condenados,
esse grupo aí e os demais, porque são 3 núcleos, né? Serão condenados, não há dúvida mais, está claríssimo o que aconteceu. Né? Um ou outro pode escapar, nesse eu acho que não escapa ninguém, viu, Rodrigo e Roberta? Vão ser condenados. A minha preocupação é o seguinte, é que há movimentação ao redor disso. Inclusive internacional, né? Você tem golpistas no Congresso, no Congresso Nacional, que tentaram dar golpe na mesa diretora. Você tem um presidente da Câmara fraquíssimo, esse rapaz, esse Hugo Mota, né? E você tem um governador, milico, que tem 90 e tantos mil homens sob seu comando, dizendo que não reconhece justiça, que o ministro é tirano, seguidor de Bolsonaro. Então isso aí me preocupa. E tem também até fora do Brasil. E essa fala do Tarcísio remete à fala que eu acabei de citar, Roberta, que a nossa equipe até separou aqui, que foi quando o Alexandre de Moraes relembra aquela fala de 2021. A fala do Tarcísio é muito parecida, a fala do Tarcísio de 25 é muito parecida com a fala do Bolsonaro de 2021, que o Alexandre de Moraes relembrou hoje. A gente pode rodar, Roberta? Posso chamar por aqui? Então, vamos rodar essa fala do Alexandre de Moraes, por favor, relembrando o que foi esse discurso golpista do Bolsonaro em 2021. Vamos lá. De uma farsa como essa patrocinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E disse em entrevista, atacando os integrantes do Judiciário: só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Só saio preso, morto ou com a vitória. Quer dizer o quê? Que ele tá dizendo que vai se matar? Porque ele falou que só sai com a vitória. Essa ele não teve. Preso ele não vai. Ele só sai preso, morto ou com a vitória, então ele deve estar anunciando a morte. Mas ele estava errado, ele vai sair preso, Chico. Vai sair preso, ele vai sair claro, preso, Chico. claro. Lembrando que ele falou isso no dia 7 de setembro. Não é o Getúlio Vargas também. 2021. Não é o Getúlio Vargas. Como o mundo gira, né? E as coisas não, né, Rodrigo? Acho que a gente tem que colocar aqui de uma maneira muito séria, que é: as instituições estão funcionando e definitivamente a gente vive um momento histórico do Brasil para que esse tipo de golpe, né, para esse tipo de tentativa, né, contra a nossa democracia, para que isso nunca mais aconteça no nosso país. As instituições estão respondendo em alto e bom som. Pelo menos as instituições jurídicas do Supremo Tribunal Federal, sim. Outras instituições, como a Marinha do Brasil, não, porque eram chefiadas por um golpista, né? Outras instituições, como o Ministério da Defesa, tiveram, né, papel importante no golpismo. O general Paulo Sérgio tentou mostrar, eu também não estava na cena do crime. Assim como o Heleno, o general Paulo Sérgio tentou se, né, retirar da cena do crime. Hoje o Alexandre de Moraes botou o Paulo Sérgio de volta na cena do crime. Relembrou a participação dele na reunião ministerial, em que ele atua fortemente, na questão daquela comissão para dizer se as urnas eram ou não fraudáveis e auditáveis, né? E depois, ao convocar uma reunião com os 3 chefes de força, lá no Ministério da Defesa, o comandante da Aeronáutica descreve isso, o Batista Júnior, que chegou na reunião e tinha sobre a mesa uma GLO já preparada. E aí o Batista Júnior fala para o Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa: o que é isso aí? É alguma coisa fora do normal? Eu peço que você veja. Aí diz o Batista Júnior que ele se levantou, foi embora e nem participou da reunião. Então o Paulo Sérgio, o Alexandre de Moraes, recoloca o general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, no centro também dessa trama golpista. Talvez, certamente vai tomar uma pena menor que a do Jair Bolsonaro, talvez menor que do Braga Neto, mas vai ser condenado ao lado dos outros chefes militares. E isso também é histórico, né, Roberta? Pela primeira vez, generais e um almirante condenados, o primeiro voto já veio, e serão condenados por tentativa de golpe de Estado no Brasil. É isso aí, daqui a pouquinho a gente retoma o julgamento, estamos aqui de olho lá no STF, assim que começar por lá, a gente pinga aqui na nossa programação. Já são 3h38, estamos aí com 8 minutos de atraso, lembrando que eles têm sido pontuais, né? Devem estar fazendo conversas prévias ali também, Roberta. E é o Flávio Dino, então quem está nos acompanhando, atenção, reabre direto com esse voto, e a Juliana Dalpiva trouxe para a gente, Chico, que o Flávio Dino não deve trazer um voto lido. Ele não escreve o voto. É um voto falado, claro, com anotações. Ele faz anotações e ele é genial, então ele vai falar muitas coisas. Isso me lembra, assim,
repórter que vai entrar ao vivo tem duas maneiras de fazer. Você pode fazer o texto todinho e decorar. Os repórteres com um pouco mais de cancha preparam só os tópicos e falam. Não conta a história. Não é? E conta a história que acabaram de ver. Então, o Flávio Dino é muito mais do que um bom repórter. É alguém com uma visão política e agora judicial também. E vai cumprir um papel fundamental agora, Roberto. Você está falando de repórter de vídeo. Agora, há grandes, enormes repórteres, né? Que conseguem escrever a matéria inteira e ocupam páginas e páginas. Esse repórter que eu comecei hoje homenageando chama-se Alexandre de Moraes. Você acha que foi uma espécie de reportagem isso? Uma reportagem, né? E um livro de história. Atenção aí, ideia para o ICL. Peguem esse voto do Xandão, essa condenação, imprima isso, que ele conta a história tintim por tintim e faz conexões com o passado, e mostra quadros e pinta cenários na cabeça da gente para que a gente não esqueça. Golpe nunca mais, ditadura nunca mais. Pois é, eu quero trazer mais um trecho. Temos muitos trechos importantes. Vamos trazendo. O voto do ministro Alexandre de Moraes. Ministro Dino chegar. Pois é, e ele, em certo momento, fala que as declarações de Bolsonaro já davam dicas e já mostraram claramente que ele não aceitaria o resultado das eleições. Está voltando? Está voltando. Então vamos para o plenário da primeira turma do STF. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição, com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.